Olá, no Maria Helena Entrevista desta semana vamos falar sobre desenvolvimento regional, mais especialmente sobre o desenvolvimento da região da Grande Florianópolis. E quando o assunto é este, tem uma entidade que reúne várias outras e tem pensado, planejado e lutado muito por esse desenvolvimento em diversos aspectos, mas principalmente quando o assunto é mobilidade urbana. Eu me refiro ao CONDES, ao Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da região da Grande Florianópolis. Esse é o nosso tema, fique ligado a partir de agora. E exatamente com Antônio Mário Sbagnati, que nós vamos conversar no Maria Helena Entrevista desta semana. Vamos falar, afinal, qual é esse papel do CONDES, o Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, bandeiras, conquistas, parceiros, enfim, a partir de agora conversamos com o Mário. Tudo bem, Mário? Vamos falar então do CONDES, que você coordena. Se a gente pensar em termos de desenvolvimento regional, desenvolvimento da Grande Florianópolis, tem muita luta para ser travada, é isso? São 10 anos de luta já, né, Maria Helena? Bom dia, primeiro, né? Muito obrigado pela sua oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre essa entidade tão importante para a nossa região metropolitana. Se quiserem saber um pouco do CONDES, é o seguinte, em 2012, a via de contorno à região metropolitana de Florianópolis deveria ter sido concluída, juntamente com a duplicação do trecho norte da BR-101. Ela estava ligada, né, no mesmo contrato, era um compromisso da empresa Arteris, que ganhou a licitação na época. Em 2011, como as coisas não andavam, houve um movimento da sociedade civil organizada, várias entidades, que promoveram, inclusive, quase o fechamento da BR-101. Não houve necessidade do fechamento porque o trânsito estava tão parado, né, que a Polícia Rodoviária Federal ajudou, inclusive, no fornecimento de folhetos para o pessoal que passava por ali, que estava parado, na verdade, né, e com a reclamação da nossa região, pelo comprometimento que isso traz para a região metropolitana. Ainda hoje, né, nós que trafegamos na BR-101 todo dia, vemos o tempo que se perde. E esse tempo que se perde são as pessoas que poderiam estar em casa com suas famílias, são as mercadorias que não estão sendo entregues e têm um custo maior para as empresas que fazem a entrega de produtos. Assim, é uma perda total, uma perda de tempo. As pessoas que andam de ônibus, principalmente, perdem muito mais tempo ainda com esse engarrafamento. Ao longo desses 10 anos, o CONDES, juntamente com as lideranças políticas, tanto em nível estadual como em nível federal, fez um grande movimento junto à Agência Nacional de Transportes, né, e a própria Arteris, que é a detentora da concessão, para que isso fosse resolvido. E não tivemos poucos entraves nesse caminho. O maior deles foi uma área onde passava o trajeto, ali na Palhoça, que era do governo do Estado, o governo do Estado cedeu para o município vendeu para uma empresa para implantar um condomínio. Então, houve a necessidade de mudança do traçado dessa via de contorno. E aí é que causou grande problema, porque essa mudança de traçado implicou na construção de 4 túneis, a um custo aproximado de R$1 bilhão. E aí, evidentemente, isso não estava no contrato inicial, não estava nos planos da empresa detentora do consórcio, e nem cabia no orçamento que havia sido previsto, né? Isso, então, foi motivo de grandes negociações ao longo do tempo, e que terminou o ano passado com o aumento da tarifa, para que se pague ao longo do tempo esse excedente de custo aí que a empresa vai ter. Agora você fala na conclusão, né, de todo esse trabalho chamado Contorno Viário da Grande Florianópolis para 2023. Você que tem acompanhado mais de perto,
Já dá para realmente imaginarmos essa data como conclusão? Ou daqui a pouco a gente tem um anúncio empurrando essa data um pouco mais adiante? Não, o que a gente tem visto, nós temos acompanhado, o Condes continua acompanhando a obra, tem tido reunião com os engenheiros responsáveis pela empresa que está executando. É um grande contingente de pessoas e de máquinas, cerca de 2.000 empregados trabalhando. Os túneis já foram iniciados, então a perspectiva é muito boa. E esses túneis, inclusive, eles vão fornecer parte do material que vai servir para a pavimentação de áreas mais planas e mais baixas que temos ali nesse traçado. São 55 quilômetros de uma rodovia que vai desafogar em grande parte, né, principalmente a ideia é desviar o trânsito de caminhões, para que não passe nem em Biguaçu, nem em São José e nem na Palhoça. É um trecho que começa lá próximo ao aterro sanitário, né, na cidade de Biguaçu, e sai lá no final, depois da cidade da Palhoça. Então, vai aliviar consideravelmente o trânsito. E Maria Helena tem um aspecto muito interessante, que é do novo cenário que se cria, porque ele passa por uma área virgem, né, ainda não povoada, e belíssima, né, com encostas de morro. Então, do ponto de vista cênico, será também um grande atrativo turístico. Não, com certeza, isso também traz uma outra preocupação, que é o desenvolvimento de áreas até então virgens, como você falou, e um desenvolvimento que tem que ser, de certa forma, ordenado. Eu sei que o Condes também já está de olho nisso, junto com as entidades, claro, que o formam. Esse é um problema bastante sério, né, porque a nossa região, particularmente aí São José, Palhoça, teve um dos maiores crescimentos populacionais do país nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente na última década. Né? Para te dar uma ideia, assim, cerca de 3, 4, 4,5% ao ano. Pessoas que vêm aqui buscar melhor qualidade de vida, trabalho, né? E, evidentemente, as cidades não estão preparadas para isso e começam a ser ocupadas áreas que deveriam ser preservadas, né? E a nossa preocupação é com essas áreas no entorno da via de contorno. E nós estamos propondo, inclusive, que se faça um plano diretor específico. O PLAMUS, que é o Plano de Transporte Coletivo Sustentável, foi desenvolvido pela SUDERF, quando o engenheiro Cássio Taniguchi estava à frente dela, ele propõe, o PLAMUS, que se criem novas centralidades. O que são centralidades? Para dar um exemplo bem prático assim, mais ou menos o que tem na Pedra Branca. Então, as pessoas podem morar, podem trabalhar, tem universidade, escola, se divertir, quer dizer, tudo no mesmo espaço, não sendo necessários deslocamentos. Hoje, uma pessoa que mora na Palhoça para trabalhar, e é bom que se diga assim, 60% dos empregos da região metropolitana estão na ilha de Santa Catarina. Então, vê o desastre que é isso. As pessoas têm que perder 2 horas, pelo menos, por dia, para sair da sua residência para vir até a ilha de Santa Catarina, para o seu local de trabalho, e depois mais 2 horas de retorno, no mínimo isso, né? Então, são assim, 4 horas desperdiçadas, que ela poderia fazer esse trajeto a pé, se tu tiver uma nova centralidade. Essa é a nossa proposta. Sonho, eu acho que é o sonho atualmente de todo mundo, né? Morar, trabalhar, estudar, ter o lazer, né? Tudo próximo à sua casa. E eu acho que é exatamente isso, é possível, né? Desde que haja um planejamento nesse sentido. Agora, quando a gente fala em desenvolvimento regional, Mário, a gente fica meio que patinando já há décadas, como você diz, nessa questão da mobilidade urbana. Tivemos avanços? Até tivemos, mas não estamos acompanhando o desenvolvimento destas cidades. Nós estamos passando por um problema bastante grave agora, que felizmente está sendo encaminhado para uma solução. O sistema de transporte público no Brasil, ele sofreu muito com a desarticulação de empresas em nível nacional que faziam essa organização, essa normatização de todo o transporte, né? Isso foram desativados nos últimos anos, últimas décadas aí,
E o transporte coletivo, para dizer a verdade, é assim, ó, nenhuma concessão hoje no Brasil está regular. Felizmente, o Ministério Público de Santa Catarina, junto com o governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, chegaram a acordo, assinaram recentemente, há cerca de 30, 40 dias, um termo de acordo para conceder, em caráter precário, por um período de 2, 3 anos, para as empresas que já estão atuando, a possibilidade de regularizarem o trabalho, de forma que isso poderia trazer uma segurança jurídica, tanto para o Estado como as empresas, porque hoje o próprio Estado não pode fazer a regulação das tarifas e do sistema porque não tem nenhuma informação a respeito de como anda o transporte coletivo. Nós, na verdade, temos programados no CONDES uma reunião para fazer uma discussão. Nós queremos a sociedade, quer ouvir o Estado, quer ouvir também as empresas operadoras, né? Nós estamos trazendo também já representante da agência reguladora e do próprio Universidade Federal de Santa Catarina, o LabTrans, que acompanhou durante muito tempo, vem acompanhando todo esse processo. E temos ainda a felicidade. E é importante, Mário, que a gente já aproveite até esse espaço também para fazer um chamamento, né? Vai ser nesta sexta-feira, na sede da Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis, que é outra entidade também parceira do CONDES. Acho que isso é importante que a gente diga, que o Conselho ele é formado por várias entidades, né? E até se você quiser fazer uma referência especial a isso, são pessoas, são entidades que pensam a região nas mais diversas questões. O CONDES, então, ele tem 38, hoje integram 38 entidades, né, da sociedade civil, e aí tu tem empresas, né, tu tem associações como o CREA, Associação dos Engenheiros, dos Arquitetos, o CDL, a CIF, tem a própria FIES, que faz parte, e faz parte também a própria Associação dos Municípios, né. No planejamento estratégico de 2022, na falta da SUDERF, que a SUDERF ela foi desativada no governo passado, ela não foi ainda reestruturada, e nós temos batalhado bastante para que ela tenha estrutura e tenha capacidade para exercer o seu papel na região metropolitana. Ela deveria estar coordenando todo esse trabalho, mas na falta da SUDERF, nós, no nosso planejamento estratégico, estabelecemos recorrer à Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que hoje é dirigida pela prefeita Cleci, que tem nos dado um apoio muito grande. Nós temos um trabalho integrado em diversas áreas com a Associação dos Municípios, e agora também com o consórcio intermunicipal que foi criado nos últimos, acho que 30, 40 dias também. E esse trabalho está indo muito bem, né? Nós estamos muito felizes aí com os resultados que nós estamos obtendo. Mais uma parceria importante, né? Agora você falou do PLAMUS, né? O Plano de Mobilidade Urbana. Como é que está esse projeto? Porque na época em que começaram esses estudos, eu lembro, tive a oportunidade, inclusive, de divulgar e participar, os estudos eram intensos, as propostas fantásticas de especialistas nessa área. Não desenvolvemos? O PLAMUS, na verdade, ficou na gaveta, né? Infelizmente, é um projeto consistente, né, que foi desenvolvido durante vários anos. Nós tivemos a felicidade de ter na SUDERF, naquele momento, o engenheiro Cássio Taniguchi, que por 2 vezes foi prefeito de Curitiba, um homem com uma experiência fantástica, e hoje ele nos ajuda, integra o grupo gestor do CONDES, né, tem nos ajudado muito nesse sentido, mas ele é um plano que previa um transporte urbano integrado de toda a região metropolitana, com a criação de novas centrais de transbordo das pessoas, né, tanto na cidade de Palhoça como de Biguaçu,
e um transporte integrado com maior volume de capacidade de transporte de pessoas e a criação dessas centralidades, até a parte do planejamento, do plano diretor também foi pensado, né, no Plamus. Mas, com a desativação da Suderf, o Plamus foi para a gaveta, né? E essa é uma preocupação nesse momento, é lastimável isso, né? A perda é enorme. Tanta energia, tanto estudo, tantas cabeças pensantes, né? E, de repente, tudo para. Sabe que esse é um problema, né, das alternâncias, às vezes, de poder, se bem que esse foi no governo passado, ele não foi desativado nem na transição do governo, mas foi no próprio governo passado. Mas nós agora, nesse encontro que teremos na sexta-feira, dia 26, o engenheiro Cássio é um dos convidados, né, e ele vai fazer, então, uma avaliação, uma confrontação do que está sendo proposto hoje pelo Estado, com aquilo que estava no Plamus e aquilo se está sendo contemplado, quais são os pontos importantes que poderiam estar sendo pensados. E esse é o objetivo, fazer uma discussão, uma reflexão, para que, ao final do evento, o CONDES também se posicione perante o governo do Estado, né, no projeto esse que está sendo articulado. Por isso que é importante, Mário, a sociedade como um todo está sempre ligada nessas coisas. Eu não tenho um profundo conhecimento, mas eu já ouvi falar daqui e dali que, do modo como as coisas poderão acontecerem, serem efetivadas, quem vai sair perdendo mais uma vez é o usuário. Você tem alguma informação do que está se pensando nesse sentido? O que nós esperamos, né, que esse novo contrato que está sendo formalizado aí entre o governo do Estado e as operadoras, ele contemple as três partes envolvidas, né, que é o governo do Estado, que a partir da bilhetagem eletrônica, que é o grande trunfo que eles estão trazendo, para que após um determinado período, eles possam ter informações sobre todas as linhas, como é que operam, horários, número de passageiros, e com isso possibilite, então, fazer a regulação do sistema e estabelecer qual é a tarifa justa para os empresários. Então, esperamos que o governo do Estado seja contemplado, que as operadoras também sejam contempladas. Eles passaram por um período muito difícil, Maria Helena, né, nessa época da pandemia. Eles tiveram momentos onde não operaram, tiveram perda de mais de 60% no número de pessoas transportadas, né, e continuaram operando. Então, imagina a dificuldade, né, o custo que é, como é que se mantém uma empresa quando 60% da tua receita desaparece. A consequência, infelizmente, que tivemos mais de 1.000 pessoas que saíram do sistema, né, que foram dispensadas do sistema, motoristas e cobradores. Não. Então, é um problema econômico para a nossa região, é um problema social, e essas também são preocupações do CONDES. E, por último, então, nós esperamos que o usuário também seja contemplado, né. O CONDES, por exemplo, o Plamus tinha previsto linhas exclusivas para ônibus, que até hoje não foram pensadas, e não estão ainda no cenário que a gente está discutindo. Nós precisamos que os ônibus, o transporte coletivo, tenha prioridade sobre o transporte individual. Essa eu acho que é uma grande chave da solução do problema, para que as pessoas não percam tanto tempo. O ônibus tem que ser E para que as pessoas acabem optando pelo transporte público, tendo a certeza da qualidade, de uma tarifa, vamos dizer assim, humanizada, e chegue rápido aonde queira chegar e deixe, por isso, o carro em casa. E aí sim, trazendo uma mobilidade bem maior para todos que utilizam o transporte público. É esse o sonho, mas a gente fica observando tudo isso e acaba ficando um pouco pessimista, de que parece que a gente anda e não chega a lugar nenhum, enquanto se pensa nessa questão da mobilidade em fatos concretos. O que o usuário quer é uma tarifa, quer que sejam empresas catarinenses contempladas em todo esse processo. Você falou aí um sistema de bilhetagem, enfim,
tecnologia é o que não nos falta, estamos com a capital, destaque nacional e até mesmo mundial na área de tecnologia, quer dizer, não precisamos nem buscar fora nada, está tudo aqui. Eu acho que é só todo mundo querer realmente fazer, né? Porque não saia da linha do pensamento. Eu acho que tu tocaste num ponto muito importante. Nós somos hoje um destaque nacional em termos de desenvolvimento tecnológico, né? Isso é coisa dos últimos 30 anos, na verdade, que vem sendo alimentado, criado. Nós temos empresas importantíssimas hoje aqui na capital. E esse é um dos aspectos que nós queremos ver como o governo pretende implantar esse sistema, né? Como é que ele vai operacionalizar o sistema? Tem um desenho que está feito, foi discutido entre governo do Estado e Ministério Público, e nós precisamos agora saber, a sociedade precisa saber. Um dos aspectos que não está contemplado nesse plano é a governança. O Estatuto das Metrópoles estabelece lá no seu artigo 8º que se tem uma governança interfederativa com a participação da sociedade civil, né? O que nós estamos provocando nesse momento é essa discussão através do CONDES, onde a sociedade está se posicionando em relação ao que está sendo discutido. E ela tem que ter um acompanhamento desse processo todo, né? As discussões, tudo que for implementado, precisa ter transparência total, né? E com isso a gente alcança o que falasse há pouco, que é atender também os interesses dos usuários. Eu quero convidar todo mundo que está nos acompanhando, Mários, eu vou estar direto lá também, acompanhando essa reunião na próxima sexta-feira, e vou trazer as informações, tanto aqui na coluna, como no Maria Helena Entrevista, aqui pelo SC em Pauta, é só o pessoal ficar ligado, também nos meus canais de divulgação, porque esse é um assunto que interessa a todos, e não só a quem mora na região da Grande Florianópolis. Nós estamos falando onde fica a capital do estado de todos os catarinenses. Então, o que a gente quer exatamente é poder chegar na capital, é resolver uma questão e ter realmente, não ficar aí 3, 4 horas tentando chegar à capital do estado por qualquer problema que haja aí na questão da mobilidade. Quero agradecer, Mários, a tua participação aqui conosco, sucesso nesse trabalho do CONDES. Eu acho que você está desde o ano passado já, né, nesta coordenação, que fique ainda por muito tempo, porque você, sem dúvida alguma, além do seu conhecimento em várias áreas, tem aí a representação de várias outras entidades que querem, sim, uma região da Grande Florianópolis desenvolvida com sustentabilidade e boa para todos nós. Muito bem, Maria Helena. Aproveitar, então, além de agradecer essa oportunidade, né, convidar também aos prefeitos da região, aos vereadores, presidentes de Câmara de Vereadores, porque esse seminário é um grande seminário, tem a ver com a qualidade de vida da população de cada uma das cidades da região metropolitana. E a presença dos prefeitos, a discussão, se inteirar do que como está essa situação, é muito importante para toda essa população. Muito obrigado e um bom dia. Um bom dia, uma boa semana. E sexta-feira, sem dúvida, estaremos juntos, porque eu quero acompanhar isso bem de perto, trazer essas informações, porque não adianta cada um tentar pensar em fazer o seu melhor. Temos que pensar em conjunto. Esse é o trabalho do CONDES, parabéns. Até a próxima oportunidade. Muito tchau, obrigado, tchau. Bom dia, até mais. Obrigada também a você, e é muito importante que todos nós estejamos sempre muito bem informados, buscarmos essas informações, exigirmos até mesmo dos governos ações que facilitem, que melhorem a vida de todas as pessoas que vivem na região da Grande Florianópolis. Esse é o nosso papel enquanto sociedade civil. Fique ligado, porque aqui a gente traz muita informação importante para você. Até o próximo Maria Helena Entrevista.